Carla Zambelli foi pega numa fraude pesadíssima envolvendo documentos falsificados de campanha. Até a assinatura foi falsificada. Essa situação não somente pode levar à cassação do mandato de Zambelli, mas também com uma prisão, 5 anos de detenção. Ela vai ter que pedir muita vaquinha para os seus apoiadores para conseguir se livrar dessa. E os bolsonaristas, eles ficam todos choramingosos, né, com a possível cassação de seus mandatos, mas eles cometem irregularidade, aí depois ficam chorando a respeito dos mandatos. Mas o que eles têm medo mesmo são das condenações mais pesadas. Eles ficam falando que estão sendo perseguidos pelo TSE, mas o medo deles mesmo é da prisão. Você vai colocar aqui nos comentários, o verdadeiro medo dos bolsonaristas é a condenação ou é, na verdade, a prisão? Você fica satisfeito com o bolsonarista sendo cassado? Se você gostou e quer que a Zambelli seja cassada, deixe o seu like e se inscreva no canal. Essa informação sobre a falsificação dos dados de campanha da Carla Zambelli foi trazida para nós pelo Rodrigo Rangel, colunista do Metrópolis. Quando tem algum assunto policialesco envolvendo algum político, principalmente bolsonarista, é o Rodrigo Rangel do Metrópolis que acaba trazendo para nós. E essa informação da Zambelli é, assim, quentíssima e pode levar, no mínimo, à cassação da deputada Carla Zambelli. Quando um candidato, né, independentemente da campanha, encerra a sua campanha, ele tem que apresentar uma prestação de contas. E aí vários documentos são apresentados para a comprovação dos custos que ele teve na campanha. E a Carla Zambelli entregou esses documentos. Só que foi encontrado ali o nome de um comerciante no interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, Carla Zambelli é de Ribeirão Preto, que teria participado da campanha de Zambelli. Só que ele não participou. Ou seja, esse documento foi um documento falsificado, foi um documento fraudado, até ocorrendo a falsificação da assinatura desse empresário. Porque ele falou o seguinte, olha, eu sou bolsonarista, eu até gosto da Zambelli, eu participei de reuniões no passado, lá em 2018, mas na campanha de Zambelli eu não participei. E essa assinatura não é minha. Ou seja, quando esse empresário participava das reuniões bolsonaristas, a assinatura dele foi pega e utilizada indevidamente, ou seja, o gado bolsonarista foi feito de trouxa pela Zambelli. E é o seguinte, o mandato da Zambelli está em risco, porque irregularidades de prestação de contas de campanha, elas têm que ser denunciadas para a impugnação do mandato em até 15 dias depois da diplomação. Como esse prazo da diplomação da Zambelli já aconteceu, uma investigação tende agora a ser aberta e precisa ser aberta. Uma investigação, assim, da justiça brasileira. Eu não tô nem falando do processo que o empresário bolsonarista pode mover contra a Zambelli por falsificação, por falsidade ideológica. Ele tem que mover esse processo criminal contra ela. Ora, quanto mais a assinatura dele não foi utilizada indevidamente, só se ele for muito gado para não mover uma ação, um processo contra a Zambelli e contra a campanha. Mas enfim, agora uma investigação em âmbito nacional precisa ser movida contra a Carla Zambelli para avaliar direitinho o que aconteceu. Se de fato a prova for feita, e é o que tudo indica, já tá aí, né? Porque o cara alegou, nossa, a assinatura era minha. Zambelli pode pegar até 5 anos de prisão mais a perda do mandato. Zambelli tá preocupada com isso? Claro, ela vai ser presa. Como que ela vai poder fazer vaquinha lá na prisão? Não vai ter como fazer. Tanto que ela deu uma demonstração de preocupação num vídeo que ela postou em uma rede social, tentando desestimular os seus seguidores a participarem das manifestações em favor do Deltan Dallagnol, que têm sido chamadas pelo MBL. Tá saindo um pega pra capar do MBL com os bolsonaristas. Se vocês quiserem comentários sobre esse vídeo, coloquem aqui, que eu faço um vídeo sobre isso, coloque aqui nos comentários. E aí Zambelli deu a entender, né, que ela poderia estar com o dela na reta, porque ela falou o seguinte, olha, e quando for comigo, o que vocês irão fazer? Ou seja, deu a entender que ela pode sim ser cassada. E a preocupação dela faz sentido pelo seguinte, nós vimos que o TSE passou por algumas mudanças. Já falamos sobre isso, link aqui no card. Essas mudanças foram a respeito dos ministros do TSE, porque 2 novos ministros foram indicados por Lula. Só que na prática, esses ministros, eles são aliados do Alexandre de Moraes. Porque tem um ministro ali, que a imprensa tem falado, o Floriano Azevedo, que ele é próximo do Xandão. Mas, na verdade, quem é próximo é o André Fernandes, porque ele
e o Xandão dividiram disciplina de pós-graduação. E você só divide disciplina de pós-graduação com alguém que é muito seu amigo. Então, pessoal, os bolsonaristas, eles terão uma vida terrível no TSE. Eles podem sim ser caçados. Alguns bolsonaristas foram caçados lá no TRE do Ceará. Porque tem até aquele Carmelo Neto, né, que era do MBL, é um bolsonarista, o deputado mais votado do Ceará. Mas ele pode ser caçado, ele mais uns outros 4 ou 5 deputados estaduais, por fraude na cota feminina. Todo partido tem que ter 30% pelo menos de candidaturas de mulheres. Eles não fizeram isso e, portanto, eles podem ser caçados por essa fraude. O processo já está avançado. Houve um pedido de vista para saber se o presidente do PL no Ceará vai ser caçado ou não. Ele é prefeito numa cidade ali. Então é a única coisa que está evitando a condenação ser consumada. Até o final da próxima semana, possivelmente isso já vai ter sido julgado e a condenação vai vir com a cassação desses bolsonaristas. E eles ficam reclamando, eles cometem fraude eleitoral, falsificação de assinatura, burlam a lei, como o caso do Deltan Dallagnol, e depois vem a punição, eles ficam choramingosos. Igual o André Fernandes. O André Fernandes, que foi o autor do requerimento da CPI dos atos antidemocráticos, ele foi envolvido, a Polícia Federal apontou que ele incentivou os atos antidemocráticos. Como que um cara desse não vai ser caçado? Ah, mas na época ele não era nem diplomado. Não interessa que ele não era diplomado, ele já tinha ciência que ele seria diplomado e viraria deputado, porque a disputa, a campanha do primeiro turno já tinha acontecido há muito tempo. Então o cara vai, faz um ataque direto ao poder legislativo que ele viria defender e ele não quer ser caçado? Para entender melhor essa história, link aqui no card, tem que ser caçado. Então eu fico assim, impressionado. As irregularidades dos bolsonaristas, eles vão, eles cometem delitos, eles fraudam e depois eles começam a querer choramingar igual o Deltan Dallagnol? Porque é a mesma coisa. O que eles estão com medo mesmo, pessoal, é da prisão. O Deltan Dallagnol, nós também fizemos vídeo apontando todos os detalhes das irregularidades do Deltan Dallagnol e como que ele está com medo de ser preso. O Deltan Dallagnol, condenado, ele pode pegar quase 10 anos de jaula. Link aqui no card. Por isso que ele tá todo choramingoso. Por isso que Carla Zambelli tá toda choramingosa também. E o André Fernandes. Porque se você for ver, o problema deles não é o problema de caçar mandato. O problema deles é justamente a prisão. Eles podem até tolerar ter os mandatos cassados, ficarem sem mandato, perderem a boquinha do Estado que eles tanto condenaram, mas o lance deles é justamente serem presos. Eles vão ficar falando que eles são perseguidos jurídicos, não somos perseguidos políticos, porque nós incomodamos, nós falamos a verdade, balela. O que eles querem mesmo é que as condenações que poderão vir no STF e na Justiça Comum sejam mais brandas contra eles. Essa é a grande preocupação. Por isso a CPI dos atos antidemocráticos. Esse é o objetivo, dar uma anistia para todos os envolvidos. Carla Zambelli está envolvida, foi citada pelo Alexandre de Moraes, o Flávio Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro, tem até um sócio dele que participou dos atos antidemocráticos, apoiando e fazendo sabe-se lá mais o que, link aqui no card para que você também entenda essa história. Então eles estão com medo da prisão. E quando o Bolsonaro for preso, e vai ser preso, tá até pedindo dinheiro de vaquinha, uma humilhação. Quando o Bolsonaro for preso, o que vai acontecer? Todos eles vão ficar de Lulu travado, porque eles também vão ser condenados. E Zambelli tá muito próximo de uma condenação. Porque agora, pô, o cara falou, eu não falsifiquei, essa assinatura não é minha, essa assinatura foi falsificada. E aí? Não tem como escapar, né?